dia, seja bem-vindo ao programa Ciência em Movimento. Eu sou o Márcio Canto e estamos começando mais uma edição do programa, falando, claro, sobre ciência, tecnologia, inovação e educação empreendedora. Hoje vai ser a gravação do último programa do programa Ciência em Movimento do ano de 2022. Voltamos em 2023 com mais pautas sobre ciência, tecnologia e inovação para o interior do estado do Rio de Janeiro, debatendo todo esse assunto que nos é muito caro fazer ciência nesse país, né? Hoje nós vamos entrevistar Marcelo Vesico, vamos falar um pouco sobre ciência, observação, o que acontece quando algumas luzes aparecem no sul do país, estamos sendo invadidos por ET ou estamos tendo um fenômeno meteorológico acontecendo. Vamos conversar com Marcelo Vesico para explicar para a gente o que está acontecendo. Seja bem-vindo ao programa Ciência em Movimento. Fique com a gente volta já. Em tempos de pandemia, a eficácia da prática de atividades físicas já foi mais do que comprovada. E para cuidar da sua saúde, você pode contar com a Corper. Com 3 unidades instaladas na cidade, a Corper conta com um time de profissionais capacitados para cuidar da sua saúde e lhe ajudar a alcançar seus objetivos. Aqui vocês encontram ambientes modernos com novos equipamentos para musculação e aeróbico, além, é claro, das famosas aulas coletivas, que incluem ritmos, bike indoor, jumping, step fit, ginástica carioca, fit dance, entre outras. Na Corper você encontra também nutricionista e excelentes avaliadores físicos que vão dar um up nos seus treinos. Nossas unidades possuem ainda estacionamento gratuito e amplo, com horário de funcionamento de domingo a domingo e com uma novidade, aos sábados funcionamento no período da tarde e noite. Tudo isso alinhado a um valor bem baixinho. Planos a partir de R$ 74,00, é isso mesmo, surpreenda-se, a partir de R$ 74,00. Estamos seguindo todos os protocolos de higiene para que seu treino seja realizado de forma segura. Seu negócio teve que fechar as portas? Tá difícil anunciar a venda pela internet? Calma, nós podemos te ajudar. Invista na divulgação dos seus produtos. Nossa equipe é especializada em fotos para a internet. Alavanque suas vendas no iFood, na Uber Eats, no Instagram, no Facebook e outras redes sociais. Com a Érica Massi Fotografia, fica mais difícil resistir ao seu serviço de delivery. Fale com a gente. A Érica Massi Fotografia tem pacotes promocionais para você. Estamos de volta com o programa Ciência em Movimento e hoje vamos conversar com o Marcelo Vesico mais uma vez. Deixa eu só apresentar a vocês Marcelo Vesico, astrônomo profissional, mestre em ciências, cientista planetário, especialista em meteoros, pesquisador do INMETRO, tem experiência na área de modelagem de dados e instrumentação, atua na área de Citizen Science, ciência cidadã, promovendo atividades ProAM. Também participa em associações de astronomia amadora, sendo vice-presidente do CARD e coordenador do NAAP. Associou o projeto ESO em 2015 com uma estação de monitoramento na cidade de Petrópolis, com uma câmara padrão na rede. É coordenador do projeto ESO, como voluntário do projeto de desenvolvimento de novos equipamentos e nos estudos científicos. E participou do NASA Frontier Development Lab em 2017 como pesquisador visitante da NASA, GAMES, Research Center, na missão 1 da defesa planetária sobre cometas de longo período. Inclusive, Marcelo, essa questão aí do NASA Frontier Development, né, da defesa planetária, nós tivemos uma pauta bem bacana sobre isso no programa, foi muito legal aquela pauta. Verdade. Né? Só para a gente resgatar um pouco as nossas pautas, né, sobre a ciência cidadã, a defesa planetária, faz um balanço aí para a gente, né, do que aconteceu desde então, Marcelo. Seja bem-vindo. Oi, Márcio. Obrigado aí pelo convite. Cumprimento a todos que estão nos assistindo. É uma honra estar aqui de novo. Adoro conversar com você. Seu programa é sensacional. É um programa pioneiro, né? É um programa muito bom e eu me sinto muito lisonjeado, assim, por estar aqui conversando
Não é qualquer um que tem o privilégio de ser entrevistado por você, Márcio. E eu agradeço aí o que você falou sobre o nosso trabalho, né? E a gente vem aí há alguns anos trabalhando na área de astronomia, desenvolvendo projetos de investigação de fenômenos luminosos que entram na atmosfera, que a gente conhece como meteoros. Eu tive uma temporada morando na Califórnia, trabalhando para a NASA, junto com um projeto colaborativo com o Instituto SERI, que é aquele instituto exatamente do filme Contato, tão famoso, né, que, baseado no livro do Carl Sagan, e que é um instituto que hoje ele busca vida inteligente no espaço através de captura de sinais de rádio, né? E desde então eu venho desenvolvendo esse trabalho, inclusive com pessoas que não têm a formação científica, vamos dizer, padrão, né? Não são pessoas que fizeram a universidade para serem cientistas, mas que amam ciência. E hoje a gente tem esse espírito de democratização da informação científica. Qualquer um hoje interessado e com seriedade pode fazer ciência, né? E como nesses projetos que são tão disseminados, que chamam de cidadão cientista, na área de biologia, na área de geografia, oceanografia, astronomia, principalmente. Então, eu coordeno esse projeto EXO já há bastante tempo, de monitoramento de meteoros nos céus, com pessoas colaborando, 24, todas as noites, a gente vigiando o céu com câmeras de baixo custo e registrando meteoros, fazendo pesquisa de chuvas, de asteroides, de bólidos, inclusive publicando em periódicos internacionais, participando de congressos. Então é uma atividade muito bacana, muito picante assim, para a ciência brasileira, né? Para a população, né? Aproximar o cientista às pessoas, né? Não achar que isso é um bicho de sete cabeças. Com vontade, você consegue fazer ciência, sim. E aí é o que a gente se propõe nessa atividade desde então. A gente teve uma pauta também sobre roubo de meteoros, né? A gente teve uma. Se você puder resgatar um pouco isso para a gente, como é que anda essa situação? Tinha um projeto de lei que falava sobre isso. Explica para a gente, só para a gente retomar essa questão astronômica. Márcio, é uma situação assim complicada, porque você não tem uma regra clara sobre a propriedade de meteoritos, então você tem aí pessoas que fazem contrabando desse material para fora, né? Você tem, quando tem uma queda de meteorito no Brasil, você realmente é invadido pelo que a gente chama de caçadores de meteorito, e eles vêm caçar meteoritos no Brasil e levam para fora. Mandam por Sedex, mandam por correio, bota a pedra no bolso e vai embora. Isso, até onde eu entendo, é contrabando, né? Você já teve um caso famoso uns anos atrás que a pessoa foi pega no aeroporto com material no bolso e sofreu um processo criminal na Vara Federal de Justiça, no estrangeiro, né? E, infelizmente, há uns anos atrás, em Santa Filomena, se eu não me engano, em 2020, aconteceu esse mesmo fato. Invadiram a cidade, destruíram o ecossistema da Caatinga em busca de meteoritos que eles têm um valor pecuniário alto. Muitos desses caçadores de meteoritos pagaram um preço vil à população para catar meteoritos, catar essas rochas, né? E eles foram vendidos por 10, 20, 30 vezes o valor, e perde a ciência, perde a população, porque eles vão embora e não fica nada, tá? E por causa disso começou um movimento de se ter uma legislação para cobrir esses casos, né? Ela está no Congresso Federal. Esse projeto de lei agora está numa comissão para ser aprovado, né? É claro que é um projeto ainda de lei que, se virar lei, ele ainda tem alguns furos, tem que ser ainda discutido, mas pelo menos é um primeiro passo para você ter uma lei protegendo, né, a propriedade, protegendo o Estado, protegendo as pessoas que querem fazer ciência, né? E que, embora ela não seja ainda uma lei ainda que seja muito boa, pelo menos é uma lei,
já é um movimento. Depois ela pode ser melhorada. Né? A gente tem no Canadá uma lei muito boa de proteção a meteoritos, que a pessoa que o encontra, ela cede para o Estado um tempo ao material, depois o material é devolvido e a pessoa fica, em definitivo, com a propriedade, sabe? E o que acontece no Brasil é uma grande farra. E muita gente que... Tem muita gente séria que é caçadora de meteorito, que chama Meteorite Hunter. Tem gente séria? Tem. Mas também tem gente que faz caça de meteorito e se bota uma roupagem que está fazendo isso pelo bem da ciência, e na verdade ele é um puro mercador de peças de coleção, tá? Isso tem muito no Brasil. E vai lá para fora, por enquanto, contrabando, ninguém faz nada. A gente já fez algumas denúncias, mas a Polícia Federal, que é onde eu sei, não se manifestou nunca, não se interessou. E, enfim, estamos aí, né, construindo esse arcabouço, né, científico e jurídico, né? Eu participei da comissão da SAB para fazer sugestões a essa lei, e ela vai estar no Congresso, ela deve passar, né? E aí pelo menos a gente vai ter alguma regra, sabe? A gente vai ter assim alguma forma de conduta. Isso, claro, vai ajudar a minimizar os impactos, né, de que a gente vem sofrendo até hoje, dessa busca, essa corrida insana de meteoritos, e que acaba prejudicando o Estado brasileiro, enquanto a ciência ela é uma figura, né, de interesse do Estado também. E o que é importante é a gente proteger esse material para ter um estudo científico. Claro que depois ele pode virar objeto de coleção, mas a gente tem que imaginar que é um objeto que veio do espaço. Ninguém é dono. Eu não posso achar que eu sou dono de uma coisa porque caiu no meu quintal. Agora eu sou dono de um pedaço de um asteroide, sabe? Eu acho que o ser humano ele precisa também ampliar um pouco essa visão e entender um pouco melhor que tem muitas coisas que a gente aproveita na natureza e que a gente não pode querer dizer que a gente é dono. A gente, pelo menos, está usufruindo. É verdade. É uma passagem bem rápida. A gente vai falar sobre a questão das luzes que apareceram no sul do país, né? Por que esses fenômenos só agora apareceram? Por que agora só foram registrados? Se vai continuar ocorrendo esse tipo de fenômeno? Se ele tem alguma explicação científica? Se não tem explicação científica? Houve um debate muito grande, né, sobre o que é isso, o que está acontecendo, né, daquelas teorias que a gente sabe, né, não, são seres extraterrestres, não, são fenômeno natural, enfim, a ciência procura explicar os fenômenos, né, por isso que a gente está aqui, né. Mas a gente vai fazer um breve intervalo e volta já para explicar um pouco sobre esses fenômenos que aconteceram, essas luzes que apareceram no sul do país. Fique com a gente volta já. Em tempos de pandemia, a eficácia da prática de atividades físicas já foi mais do que comprovada. E para cuidar da sua saúde, você pode contar com a Corper. Com 3 unidades instaladas na cidade, a Corper conta com um time de profissionais capacitados para cuidar da sua saúde e lhe ajudar a alcançar seus objetivos. Aqui vocês encontram ambientes modernos com novos equipamentos para musculação e aeróbico. Além, é claro, das famosas aulas coletivas, que incluem ritmos, bike indoor, jumping, step fit, ginástica carioca, fit dance, entre outras. Na Corper você encontra também nutricionista e excelentes avaliadores físicos que vão dar um up nos seus treinos. Nossas unidades possuem ainda estacionamento gratuito e amplo, com horário de funcionamento de domingo a domingo e com uma novidade, aos sábados funcionamento no período da tarde e noite. Tudo isso alinhado a um valor bem baixinho. Planos a partir de R$ 74,00. É isso mesmo, surpreenda-se, a partir de R$ 74,00. Estamos seguindo todos os protocolos de higiene para que seu treino seja realizado de forma segura.
Seu negócio teve que fechar as portas? Tá difícil anunciar a venda pela internet? Calma, nós podemos te ajudar. Invista na divulgação dos seus produtos. Nossa equipe é especializada em fotos para a internet. Alavanque suas vendas no iFood, na Uber Eats, no Instagram, no Facebook e outras redes sociais. Com a Érica Massi Fotografia, fica mais difícil resistir ao seu serviço de delivery. Fale com a gente. A Érica Massi Fotografia tem pacotes promocionais para você. Estamos de volta com o programa Ciência e Movimento, entrevistando Marcelo Psico. A pauta hoje é sobre os fenômenos que aconteceram no sul do país, né, com várias luzes sendo avistadas por vários pilotos de aviação civil, e isso, né, tem um debate aí sobre o que é esse fenômeno, né, o que está acontecendo. E, é claro, a gente sempre vai na ciência para explicar os fatos, os fenômenos naturais. Por isso que estamos aqui com o Marcelo Psico, para falar um pouco sobre esse fenômeno que aconteceu, o que está acontecendo, né? Só agora as luzes apareceram, né? Se esse fenômeno vai continuar a acontecer, isso já aconteceu no passado. Marcelo, qual a explicação para essas luzes aparecerem no sul do país e sendo registrado por vários pilotos de avião? O que a gente pode falar em termos de ciência desses acontecimentos? Ô, Márcio, bom, acho que eu devo frustrar aí a maioria das pessoas que estão esperando algo bombástico. Na verdade, isso aí está praticamente cientificamente explicado. A gente tem que levar em conta que hoje a gente vive um momento em que a informação ela é disseminada muito rápida. Você tem hoje todo mundo com o celular numa câmera que pode filmar. Então, os registros são muito fáceis de serem feitos. E com o YouTube você tem acesso a vídeos, imagens, a formas de você filmar o céu. Então, o mundo hoje virou uma verdadeira câmera registradora de imagens mundial, né, espalhadas no mundo inteiro. Então, quanto mais câmeras, quanto mais pessoas olhando o céu, registrando, mais coisas vão ser vistas. Mas não quer dizer que essas situações, esses fenômenos, esses eventos não ocorriam antes, ocorriam. Só que as pessoas não prestavam atenção. No caso específico que ocorreu em novembro, né, vem ocorrendo desde outubro, mais ou menos, é um grupo pegando comunicação de avião e filmando ao mesmo tempo o avião subindo e descendo, começou a pegar essas comunicações de rádio de pilotos dizendo que estavam vendo coisas estranhas no céu, luzes. E começou também a registrar, né, essas câmeras ali em Porto Alegre, começaram a registrar também essas luzes passando. E a gente fez um estudo em cima, a gente não quis se precipitar, né? Já bateu o martelo, porque você não pode encarar o fenômeno e botar tudo num saco só e explicar isso. Você tem que separar. Então, o que ocorreu ali é o seguinte: você tem o registro das câmeras, registrando realmente satélites passando, que são os Starlink, com licença, bate também a posição. São milhares de satélites passando o céu hoje. As constelações hoje elas são uma realidade. O que chamou a atenção é que, como Porto Alegre está muito ao sul, ele já entra no cone de sombra da Terra, né? Você tem que lembrar que a Terra ela gira e o Sol às vezes fica atrás da Terra numa posição e às vezes fica na frente da Terra para a posição local nossa, né? Então ele faz uma sombra. Quando é noite, você tem a sombra da Terra, né, para o espaço, né, e o Sol atrás. Então esses satélites não seriam iluminados. Mas por uma questão de ângulo, posição, esses satélites Starlink começaram a ser iluminados pelo Sol, naquela posição muito ao sul de Porto Alegre, ali e para cima, né, Argentina, Uruguai. E quanto mais ao sul você for, mais você vai ver esses satélites, mais tempo você vai vê-los percorrendo o céu. Tá? Então, inicialmente foi isso que aconteceu. Porém, a gente não pode botar tudo no mesmo saco. Tem outras coisas que aconteceram ali que não pode ser explicada meramente por Starlink. Tá? Então, o que seriam esses fenômenos que ainda não estão explicados? Bom, a questão do Starlink está
fundamentada, a gente até publicou no site do Projeto X um estudo que a gente fez, mostrando que realmente é o Starlink. Porém, você tem narrativas de pilotos que saíram em áudio, né, dizendo que luzes seguiram o avião. Então, isso já não é mais satélite. Isso não pode dizer que é ridiculamente dizer que é um reflexo em nuvem. Isso é até uma ingenuidade falar isso, tá? Para quem trabalha com área atmosférica sabe que não é assim. Você não vai ter um reflexo em nuvem seguindo o avião. Isso não existe. Bom, só se for reflexo do próprio avião e o piloto vai ver na hora, tá? Então a gente descarta, logicamente, essa hipótese. Bom, aí você pode estar explicando que foi um fenômeno de paralaxe, né? Uma luz de um satélite poderia estar lá bem longe e por uma questão de paralaxe, né? Quer dizer, você pisca o olho, a posição da caneta está aqui. Se eu pisco o outro olho, parece que ela está andando, né? Então isso a gente chama de paralaxe. Falando de uma forma bem rápida e bem fácil. Mas aí você cai na questão, será que o piloto ia cair tão facilmente, se iludir por um fenômeno de paralaxe? Então isso fica em aberto. Eu não conheço uma explicação para isso. Outras luzes que foram vistas passando embaixo da aeronave também não tem como explicar, a não ser que o piloto tenha sido mais de uma vez, de novo, foi iludido, que eu acho difícil. E você tem ali uma questão que, no momento, você tinha treinamento militar no sul. Então, aviões, drones, podiam estar passando, e isso confunde. Aí o pessoal filmando, começou a filmar drone, começou a filmar helicóptero, e botou tudo no mesmo saco. Aí foi virando, sabe, uma onda, sabe, aquela onda, vai virando uma onda, e cada vez vai crescendo, cada vez mais gente vendo e achando que é algo sobrenatural, e não é. É bem explicável. E, bom, Uhum. Sim, pode falar. Tá. Bom, aí se pergunta se ela vai continuar ocorrendo. Vai continuar ocorrendo, porque quanto mais a gente está indo para o verão, mais o cone de sombra da Terra vai reduzir ali naquela posição do sul, principalmente. Então, mais luzes de Starlink vão ser visíveis durante mais tempo. E à medida que a gente vai caminhando para o inverno, vai se reduzir o número de luzes sendo vistas, mas vai continuar a ver. Então, cara, esse processo, Márcio, vai ocorrer. Mais constelações de satélite, mais satélites. Hoje, se você olhar no Google e botar lixo espacial, a enormidade de quantidade de objetos, lixo espacial orbitando a Terra, é impressionante. Então, você praticamente tem a Terra cercada por lixo espacial hoje. Então, você olhar para o céu hoje à noite, você fatalmente vai ver algum objeto se movendo lentamente. E provavelmente é um satélite não catalogado, um lixo espacial que está passando. Vecico, está chegando no final do programa, né? Já vou de antemão te agradecer mais uma vez por estar aqui com a gente, falando sobre ciência e tecnologia, né? E um fato importante desse processo todo, que eu acho, é que as pessoas estão olhando mais para o céu, né? Então, esse é olhar ótimo. para o céu, né, já é uma coisa bem bacana, né? Porque mostra o quanto nós somos pequenos nesse imenso universo que está aí nos cercando, e isso assim, é um fato assim, bem bacana, mostrar que as pessoas estão olhando para o universo, estão olhando para as estrelas e estão pensando sobre elas, né, de uma forma ou de outra. Né? Daí a ciência para entrar, para dar uma organizada nessas percepções da natureza. Né? Eu queria te agradecer muito mais uma vez, Marcelo. O programa está à sua disposição aí, quando tiver uma outra pauta, a gente leva aqui, vai ser um prazer, viu? Né? Eu que agradeço, Márcio. Obrigado aí pela oportunidade. E eu só queria colocar aqui a minha visão bom, se você olhar só a galáxia de Andrômeda, que está a 1 milhão de anos-luz daqui, são trilhões de estrelas, com trilhões de planetas orbitando estatisticamente nela. Isso já é matemática provada. Então, a gente afirmar que a gente está sozinho no universo é um pouco egocentrismo nosso, né? E a questão é que as distâncias são muito longas ainda, tá bom? Então, vamos pensar um pouco sobre o tamanho do universo. E eu agradeço, então, essa oportunidade. Muito obrigado.
Obrigado, Marcelo Dessico. Obrigado a você que nos assiste. Foi um prazer tê-lo com vocês aqui em 2022. Nos vemos em 2023. Até a próxima. Um forte abraço. Tchau.